e considerável satisfação. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Oh, glória! Quem pode levar as mãos para adorar? Oh, aleluia! Motivos de honra estar uma vez mais nesta casa de oração com uma palavra de Deus. Aleluia, Deus poderoso. Querido, por gentileza, só você que possui ao menos um exemplar em suas mãos, abra-o e manuseie até encontrar o livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 2. Deus seja magnificado e que a paz do Senhor continue reinando sobre este lugar. Aleluia! A paz do Senhor continue reinando sobre a sua casa, Glória sua a Deus. família, o seu trabalho. Que as bênçãos do Senhor sejam liberadas sobre a sua família. Que assim seja para todo sempre. Jonas, capítulo de número 2. Nossa leitura participativa está centralizada no livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Você que encontrou o texto, confirma com som de glória. Jonas, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Jonas, capítulo de número 2. E diz assim a palavra do nosso bom mestre. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz, pois me lançastes no mais profundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. Então disse eu: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram até a minha cabeça. Desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, glória a Deus. quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com voz de agradecimento
eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Glória Amém? a Deus. Tome o seu assento. Eita glória. Eleitos do Senhor, estamos abordados diante de um texto clássico, muito conhecido entre os leitores da Bíblia Sagrada. Olhe para mim, por favor, e acompanhe o meu raciocínio. Raciocínio de um jovem pregador. O lugar que Jonas, que é o meio das entranhas de um grande peixe, pinta um quadro e tece a informação de que não existe lugar para se orar. Eu vou repetir isso. Oh Deus, Ver tremendo. Jonas orando dentro das entranhas de um grande peixe faz com que nós obtenha esta imagem de que o lugar que ele decidiu dar início à oração é um lugar totalmente contraditório a um lugar que julgamos ser propício para se orar. Não existe lugar específico para se orar. Quem faz o lugar ser um lugar de oração é quem decide orar no lugar. Eu vou repetir isso para você. Não existe lugar Eita Deus, tremendo. específico para se orar. Quem faz o lugar ser um lugar de Oh oração glória. é quem decide orar no lugar. Você deve entender isso. Não é o lugar que te influencia. É você que influencia o lugar. Não é o lugar que te influencia. É você que influencia o lugar. Os praticantes da graça têm esta habilidade. Quem é praticante da graça, ele tem a habilidade de modificar e transformar o ambiente que ele frequenta. Não é o lugar que te influencia. É você que influencia Oh o glória a lugar. Deus. Aleluia. Você deve entender, não existe lugar específico para se orar. Quem faz o lugar ser um Aleluia. lugar de oração é quem decide orar no lugar. Glória a Deus. Jonas está no meio das entranhas de um grande peixe, sem nenhum tipo de movimento favorável, expectativas a princípio nenhuma. Ele está no meio das entranhas de um grande peixe, mas ele vai orar. Ele ora se expressando: na minha angústia eu clamei. Presta atenção. Na minha angústia eu clamei. Ele ora se expressando que na minha angústia eu clamei. Algo interessante que precisa ser frisado. Algo interessante que precisa ser frisado. Nós desenvolvermos uma vida de oração
não depende dos nossos sentimentos. É, Deus. Verdade. Você aplicar uma vida de oração não depende do que você sente. Porque fato é, os nossos sentimentos sempre vão contrapor, sempre vão contradizer o que precisamos. Na maioria das vezes, nós sentimos angústia, mas o que precisamos é orar. É, Deus. Então você deve entender isso, que nós desenvolvermos uma vida de oração não depende dos nossos sentimentos. Porque fato é, o que eu sinto é mais fraco da oração que faço. Os meus sentimentos sempre vão contradizer o que eu sempre preciso. É, Deus. Eu posso estar vivendo esse sentimento de angústia, esse sentimento que de certa forma me arrebenta por dentro, que é o sentimento de angústia. Eu estou angustiado, eu estou ruim, mas o que eu preciso é orar. Então você deve entender isso. Você aplicar e desenvolver uma vida de oração não depende dos seus sentimentos. Jonas entendeu isso e ele disse: na minha angústia eu clamei. Aleluia. Na minha angústia eu clamei. E ele ora se expressando desta forma: eu posso estar vivendo esta profundidade desse sentimento de angústia. Eu estou angustiado, tem um nó aqui dentro de mim. Quem sabe eu tento até procurar as pontas desse nó, para quem sabe tentar desfazer o nó que está dentro de mim. Eu estou angustiado, mas eu vou orar. E ele vai concluir esse versículo dizendo: na minha angústia eu clamei e Deus respondeu. Aleluia. Na minha angústia eu clamei e Deus me respondeu. Organize isso em seu coração. Não existe clamor sem uma resposta. Uma vez nós aplicando a nossa parte, que é orar, nós devemos crer: não existe clamor sem uma resposta. Aleluia. Mas o que devemos organizar em nosso coração é que Deus não está nos aguardando a gente clamar para Ele ir preparar uma resposta. Paradoxal, meio contraditório, mas é uma realidade. Quando eu aplico a minha parte, que é aclamar, Deus não vai ir na minha frente preparar uma resposta, porque a resposta já está preparada. Eita, Deus maravilhoso! Você deve entender isso, que quando você desenvolve uma vida de oração, Deus ele não vai ir na tua frente preparar uma resposta, porque a resposta já está criada nele antes de você. Aleluia! Wesley, se a minha resposta já está criada, já está gerada em Deus, por que é então que eu não recebo? Porque deve haver uma conexão, deve haver uma ligação entre clamor, Deus, céu e terra. Quando você clama, Ele responde. Você clama e Ele trabalha. Você clama e Ele liberta. Você clama e Ele cura. Você clama e Ele transforma. Você deve entender: é inconcebível a ideia de você clamar e Deus não te responder. Passe o tempo que for, daqui a pouco Deus
Deus libera a resposta a você. Aleluia. Você só precisa aplicar sua parte, que é clamar. Você deve entender isso, que você não clamando, a sua resposta já está preparada. E mesmo você não clamando, a sua resposta estando preparada, Deus não tem como Ele liberar a resposta que está criada nele. Se você não clamar, tem que ter uma ligação. Clamor, Deus, céu e terra. Você clama e Ele responde. Jonas ele diz que na minha angústia eu clamei e o Senhor me respondeu. É um paradoxo dentro desse texto que eu quebrei a cabeça, mas Deus abriu um negócio aqui tão interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, ó, que na minha angústia eu clamei. Glória a Deus. Mas se você vai ver que no outro versículo ele diz que do ventre do abismo, em outras traduções, do ventre do inferno, eu gritei e ele me ouviu. Perceba que ele, na angústia, ele clama e Deus responde. E do ventre do abismo ele grita e Deus ouve. Olha que paradoxo. Até parece história de gibi, mas isso é Bíblia. Ele diz assim, ó, que na angústia que ele sente, ele clama e Deus responde. E do ventre do abismo, ele grita e Deus ouve. Então o que nós devemos organizar em nosso coração é: o que nós precisamos é determinado pela nossa postura. Pegou não? Tá voando. Aleluia. O que nós precisamos é determinado pela nossa postura. Eita, Deus poderoso. Se você quer um Deus que responde, clame. Aleluia. Se você quer um Deus que ouça, apenas grita. Deus tem resposta para quem clama. Eita, Mas em contrapartida, Deus só tem ouvido para quem grita. Wesley, por que é que a minha resposta não vem? Porque de um tempo para cá você só tem gritado. Grita a tua dor, grita o teu pavor, grita o teu medo, grita a tua angústia, grita o seu desespero. E de um tempo para cá ele te ouve, mas não te responde. Porque o clamor de Deus está ligado ao meu clamor, não está ligado ao meu grito. Não é tempo da igreja gritar, é tempo da igreja clamar. Porque se a igreja gritar, Deus ouve. Mas enquanto a igreja clama, Ele libera a resposta. E a resposta de Deus vem com novidade. A resposta de Deus vem com algo novo. Não é tempo da igreja gritar, é tempo da igreja clamar. Porque enquanto você clama, Deus faz algo novo. Isto é evangelho. Se você acredita, jogue a mão pra cima e dá o maior brado da noite. Um grito de Não é tempo da igreja gritar. Está na hora da igreja clamar. Deus tem resposta para quem clama, mas em contrapartida, Deus tem ouvido para quem grita. Enquanto você grita o teu medo, desceu agora. Enquanto você grita a tua angústia, enquanto você grita o seu desespero, há uma legião de demônios rodeando a tua casa dizendo: eu vou tirar ela do altar. Meu Deus! Enquanto você grita o seu pavor, há uma potestade rodeando a tua casa dizendo: eu vou tirar ela da congregação. Enquanto você grita o teu medo, tem demônios rodeando a tua casa dizendo: eu vou parar o ministério dele.
Mas para a vergonha de Satanás, Deus trouxe para lhe dizer: é tempo de você se reposicionar. Não é tempo de gritar medo, é tempo de clamar. Porque quando você clama, Deus coloca por terra todo o inferno para te dar vitória. Aleluia! Enquanto você clama, Deus libera novidades. Wesley está doendo. Oh, Eu não tenho forças para clamar. Oh, canta, alabança. Eu não consigo viver eu não consigo vencer esse sentimento, essa profundidade de angústia que de certa forma me avassala, que de certa forma me fragmenta. Eu não tenho forças para se levantar. Deixa eu lhe dizer uma verdade: envergonhado vai ser o inferno agora. Eita Deus! Sobre dia subirão. Um crente fraco de joelho é muito mais poderoso do que 11.000 demônios. Eita 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Envergonhado vai ser Satanás, porque mais que você vai sair daqui muito mais do que vitorioso. Um crente fraco de joelho é muito mais poderoso do que 11.000 demônios. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Nenhuma ferramenta forjada do inferno não tem poder contra a tua casa, não tem poder contra a tua família. Nenhuma ferramenta forjada de Satanás não vai prosperar. Não vai prosperar. Se você acredita, você vai sair daqui muito mais do que vitorioso, fortalecido pela palavra. Joga a mão pra cima pra adorar. Oh, Senhor, alabança. Oh, glória, glória, glória. Aleluia. Jonas está vivendo esse cenário. Oh, Senhor. Um cenário em que ele acha que é o fim. Um cenário em que conflitos interiores gritam dentro dele. Isso é fato. Existem momentos de conflitos interiores dentro de cada um, que ninguém tem voz. Há momentos de conflitos interiores entre cada um de nós, que ninguém tem voz, a não ser Aleluia. a oração. O apóstolo Paulo entendeu isso. O apóstolo do Senhor, que é o apóstolo Paulo, ele entendeu isso. E ele disse: no momento dos meus conflitos interiores, o Espírito Santo de Deus intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Aleluia. O profeta Jonas está vivendo essa profundidade de angústia. E ele diz que do ventre do abismo, um lugar de oração que a partir do momento que ele decidiu orar, que se transforma num lugar de oração, aquele cenário se transforma o ventre do abismo. Aí ele diz: do ventre do inferno, aquilo que era apenas entranhas,
Um lugar de oração. A partir do momento que ele decidiu dar início à oração, ele diz que aquele lugar se transforma o ventre do inferno. Aí ele não tem outra atitude a não ser gritar. Ele não tem outra atitude, porque o cenário, o contexto em que ele está vivendo não é nem um tanto favorável. Quem sabe você está vivendo um contexto basicamente assim. Você olha para a sua realidade e vê que a sua realidade não é nem um tanto compatível com aquilo que Deus te prometeu. Você olha para a sua realidade e se frustra, porque a sua realidade não é nem um tanto compatível com aquilo que Deus prometeu através dos profetas no passado. É, Deus. Aí você vive esse sentimento de angústia. Jonas, nessa condição, ele não tem outra atitude a não ser gritar. Ele grita ao Senhor. E olha a forma que ele vai se expressar em oração. Tu me lançastes nos mais profundos dos mares. Isso é ele orando. Ele diz que Deus lançou ele nos mais profundo abismo dos corações dos mares. Isso é ele orando. Essa expressão lançar, dentre tantas vertentes que a define, tem uma que eu gosto. É como eu pegar um objeto e lançar para longe. Isso é ele orando. Tu me lançaste no mais profundo do coração dos mares. Essa expressão lançar é como se eu pegar um objeto, lançar para longe e ter essa distância de quem lançou do objeto que foi jogado. Isso é ele orando. Você me jogou para longe. Meu Deus. Você me lançou fora. Isso dá a ideia de que isso me faz eu estar em um lugar de que quem me lançou não consegue me observar. Isso dá uma ideia de que quem me lançou em um certo lugar não consegue ter acesso a mim. Mas eu só estou onde eu estou porque Ele me lançou. Aleluia. Eu só cheguei aonde eu cheguei porque Ele me lançou. Isso é Ele orando. Isso é Ele orando. Corrente das águas me cercam. Todas as suas ondas têm passado diante de mim. Lançado estou diante dos teus olhos. Mais uma vez. Lançado estou diante dos teus olhos. Isso dá a ideia de eu estar em um lugar de quem me fez estar neste lugar não consegue me ver. Mas como eu disse, eu só estou onde eu estou porque Ele me lançou. Mas todavia tornarei a ver o teu santo. Aleluia. Templo. Ele ora dizendo: eu estou em um lugar que, olhando na minha ótica, eu não vou sair dessa. Até parece que eu estou perdido. Eu não tenho uma centralidade no que eu penso. Eu estou absolutamente confuso. Mas de uma coisa eu sei: da forma que está, não vai permanecer. Aleluia. Da forma que está, eu não vou continuar. Porque todavia tornarei a ver o teu santo templo. Aleluia.
Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Essa é a convicção É verdade. de que Jonas tem. Ele está vivendo uma profundidade de angústia. Uma profundidade de angústia. Mas ele tem essa fé. Ele tem essa convicção. Da forma que está perdido eu não fico. Eu não posso ter uma centralidade do processo que eu estou enfrentando. Eu tenho que entender o processo que eu estou enfrentando. Porque isso é fato. Se Jonas não entende o processo, é inconcebível a ideia dele responder o propósito. Aleluia! Porque se eu fico indagando, murmurando o processo, eu não respondo o propósito. Presta atenção. Há um propósito, sempre vai haver um propósito maior do que a dor. É verdade. Sempre vai haver um propósito maior, além do que da angústia. Aleluia! Sempre vai haver um propósito maior, além do que da perseguição. Sempre vai haver um propósito maior, além da calúnia. Sempre vai haver um propósito maior, além do que a adversidade. Você precisa entender o processo, porque quando você entende o processo, você responde o propósito. Você tem que ter esse entendimento. Mas Wesley, está difícil. Eu não consigo ter uma centralidade no processo. Deus mudou a mensagem aqui, eu vou deixar Deus me conduzir. Aleluia! Eu não consigo ter uma centralidade do que eu penso, porque tudo que está à minha volta diz que não. As minhas adversidades que estão à minha volta dizem que não, que eu não vou conseguir. Eu luto contra vozes dentro de mim, Meu dizendo Deus! que eu não vou conseguir. Aleluia! Há conflitos dentro de mim que ninguém tem voz. Eu estou ruim. Eu estou angustiado. Mas você precisa entender que você desenvolver uma vida de oração não depende dos seus sentimentos. Porque quando você aplica, desenvolve, materializa a oração, você vive algo revolucionário. Eu estou te dando senhas. Você pega se quiser, recebe se quiser. Eu preciso liberar. A oração que você faz é muito mais poderosa do que a angústia. Deus poderoso! Você precisa ter uma centralidade em oração. Você precisa ter uma centralidade no nível de intimidade com Deus que te introduz para o propósito. Passe-me com o que eu vou falar e agradeça. As suas dificuldades te levam para o propósito de Deus. Aleluia! É verdade, Senhor. Passe-me com o que eu vou falar e agradeço. Dentro das suas adversidades estão as promessas de Deus. Dentro dos seus medos há um propósito de Deus. Você precisa mudar a ótica de como você enxerga as coisas. Deus não permite o mal para te fazer, para você estar ruim. Deus não permite o problema porque Ele quer o teu mal. Dentro das suas adversidades estão os planos de Deus. Aleluia! Sempre vai haver um propósito maior. Oh, aleluia, aleluia. Basicamente, esse é o contexto da vida de Jonas, um profeta que estava passando por um processo
em que nem ele estava entendendo, tentando fugir do propósito de Deus. Mas como eu disse, sempre vai haver um propósito maior. E algo que mexeu comigo quando eu aprendi isso com um jovem diácono Luiz Henrique, um jovem muito abençoado. Eu aprendo muito com ele. Ele diz assim que as nossas atitudes, presta atenção, isso foi muito forte, isso mexeu comigo. As nossas atitudes, Ellen, fora do propósito de Deus, antecede o deserto. É, Deus. Pegou? Aleluia. Pegou? Eu vou de novo. As nossas atitudes fora do propósito de Deus antecede o deserto. Aí tem muita gente que está no processo e não entende o porquê do deserto. Porque as suas atitudes foram fora do propósito de Deus. Meu Deus, aleluia. Foi o que aconteceu com Jonas. A atitude dele antecedeu a aprovação, porque a atitude dele foi fora do propósito de Deus. Então, antes de você tomar qualquer atitude, entre em oração, porque a sua atitude pode anteceder o seu processo. Aleluia. Tem muita gente que entra no deserto porque as atitudes levam a entrar no deserto. Nem sempre Deus te leva para o deserto. Às vezes é você que entra no deserto. Quer ver uma coisa? Elias, depois de ter matado 1000 profetas de Baal, ele ouviu um grito. E esse grito entrou dentro do coração dele e ele ficou com medo. E ele ficou com medo do grito do gigante. E aí o que ele fez? Fugiu para o deserto. A atitude dele levou ele para onde? Para o deserto. Aí, ó. Levou ele para o deserto. Aí nesse deserto ele entrou onde? Na caverna. O céu, a vida, o azar. Desse jeito. A atitude dele levou ele para o deserto porque ele ficou com medo. Tem muita gente que está dando ouvidos aonde o diabo tem dado voz. Meu Deus, aleluia. Aí você fica com medo. Aí você entra na caverna. Aleluia. Aí você acha que você está sozinho. Tem muita gente dando ouvidos aonde o diabo tem dado voz. Aí você entra na caverna. Aí você quer colocar a cabeça na guilhotina. Aí surge uma ideia de rejeição. Pensa que Deus te abandonou. Pensa que Deus te esqueceu. A ideia de rejeição é essa. Estou eu sozinho. E a resposta de Deus não vai ser dentro do esperado. Levanta, toma vergonha na cara. Porque ainda há 7 mil que não se curvaram perante a deuses estranhos. Levanta, porque ainda há 7 mil que não se curvaram a Baal. É tempo da igreja se levantar para a guerra. É tempo da igreja se levantar para a batalha. Ouça o clamor desse jovem pregador. Não é tempo da igreja entrar na caverna. Está na hora da igreja se conscientizar acerca da autoridade. Eu tenho liberdade aqui, impulsionado pelo trono e no prado do leão. Eu quero liberar uma palavra profética. É tempo da igreja se levantar. Deus te ungiu, Deus te capacitou, Deus liberou o seu. Não foi apenas para você ficar paralisado entre 4 portas, entre 4 paredes. Deus liberou o seu. Deus te levantou. Não foi apenas para você marchar no poder. Eu sou pentecostal e eu gosto de dar uma rajada de língua estranha na cara de Satanás. Mas Deus me ungiu não apenas para dar rajada de língua estranha. Eu já entendi que Deus levantou a igreja, que Deus te ungiu
Jeremiah, você que entendeu que Jeová te chama para peleja, você que entendeu que Jeová Adonai dos céus te ungiu para a guerra, eu quero te convocar. Os céus me trouxe nessa noite debaixo de mover profético, e nesta noite eu quero te convocar para você guerrear comigo, para você batalhar comigo. É tempo da igreja se levantar em peleja, se levantar em batalha. Está na hora dos soldados prestar continência de peleja, prestar continência de batalha e dar um grito de guerra. Levanta a tua voz num brado de guerra. Aonde estão os soldados desta casa de oração? Aonde estão os soldados? Eu quero convocar você que é de guerra. Eu quero convocar você que é de peleja. Eu já entendi que há uma batalha travada e a vitória é da igreja. A vitória é da igreja. Levanta a tua voz. Comece a pelejar. Você vai pelejar falando em línguas estranhas. Você vai pelejar